Dando continuidade às fases do processo legislativo, vamos falar agora da quarta fase, que é a manifestação do chefe do executivo. Bom, o presidente da República ele vai ter que se manifestar sobre a sua concordância ou não com o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Caso o presidente da República ele concorde, ocorre a sanção. Caso discorde, nós temos o veto. Então, o presidente da República ele recebe o projeto de lei, ele recebe o PL, aprovado pelo Congresso Nacional, com ou sem emendas, isso é uma outra situação que nós já vimos, para que ele sancione ou vete. Então, o que é sanção? Sanção é a manifestação concordante do chefe do Poder Executivo. E aí, concordando, ele transforma aquele projeto de lei efetivamente em lei. Ocorrendo a sanção, agora a lei segue para a próxima fase do próximo vídeo, que é a promulgação. Então, sanção, concordou. Aquele PL, aquele projeto de lei, agora se torna lei. A sanção, ela pode ser expressa e pode ser tácita. Sanção expressa é aquela que formalmente, de maneira formal, por escrito, e dentro do prazo de 15 dias, contados, esse prazo contados do recebimento do projeto de lei, o presidente concorda e sanciona, transformando o PL, projeto de lei, em lei. Então, a sanção expressa é aquela feita de maneira formal. A sanção tácita é o famoso, aspas, quem cala consente. A sanção tácita é aquela que ocorrerá, aquela concordância que vai ocorrer, não de maneira formal, mas pelo silêncio. Ou seja, transcorre-se os 15 dias, eles vão transcorrer sem que o presidente da República venha se manifestar. Ocorreu os 15 dias, ele não se manifestou, ocorreu a sanção, só que tácita. A concordância, ela ocorre através do silêncio. Se não é o caso de sanção, ele pode vetar, como eu falei. Então, o que é o veto? Veto é a manifestação discordante do chefe do Poder Executivo. Essa manifestação discordante, ela impede, pelo menos transitoriamente, a transformação daquele projeto de lei em lei. O veto deve ser sempre expresso e manifestado em 15 dias do recebimento do projeto de lei. Porque, como eu disse, se ocorrer o silêncio, ocorre a sanção tácita. Por isso que o veto tem que ser sempre expresso, sob pena de ocorrer a sanção tácita. Ou seja, no Brasil não existe veto tácito. O veto tem que ter sempre justificativa, ou seja, o veto deve ser sempre motivado, deve sempre ser apresentada uma justificativa, motivos para estar se vetando aquele PL e não transformando ele em lei. Deve-se explicar o porquê que se está vetando aquela PL. Havendo veto, ou seja ele qual for, o presidente da República deve informar os motivos ao presidente do Senado Federal no prazo de 48 horas, como preza o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. A partir da formalização, o veto torna-se irretratável, não dá para se voltar atrás. O veto é sempre supressivo, ou seja, o presidente da República não pode acrescentar nada ao PL, ao projeto de lei, pode apenas retirar. Feito o veto, esse veto vai ser apreciado, ou seja, caminhou o Congresso Nacional e vai ser apreciado. Então, o veto será apreciado pelo Congresso Nacional, ou seja, pelas duas casas em sessão conjunta, isso é o Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, como preza o parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal. Se dentro desse prazo não houver deliberação sobre o veto, ele vai ser colocado na ordem do dia, na sessão imediata, retardando assim demais e eventuais deliberações que estejam na pauta de votação, como preza o parágrafo 6º do artigo 66 da Constituição Federal. Isso é o que nós chamamos de trancar a pauta.
Ou seja, tinha lá vários assuntos a serem deliberados para ocorrer a deliberação, mas aí vem esse veto que ocorreu, que não foi deliberado dentro de 30 dias, e tranca a pauta. Ele vai ter que ser deliberado obrigatoriamente, vai ter que ocorrer a deliberação dele obrigatoriamente, para depois continuar a ordem do dia. Quais são as espécies de veto, as espécies de justificativa? Primeiro, o veto ele pode ser jurídico. Veto jurídico é quando o projeto de lei ele é considerado por quem está vetando, ou seja, pelo chefe do Poder Executivo, quando ele é considerado, aquele PL é considerado inconstitucional. Trata-se de um controle preventivo de constitucionalidade. Então, a motivação, os motivos, as justificativas do veto pelo Presidente da República, veto jurídico, é porque ele considera aquele PL inconstitucional. Mas o veto também pode ser político. Político significa dizer que aquele projeto de lei ele é contrário ao interesse público, ou seja, o Presidente da República está vetando aquele PL, não o transformando em lei, porque ele entende que o povo brasileiro não interessa aquela situação que está naquele PL. Não é interessante para a sociedade. O veto ainda pode ser total ou parcial. O veto total, como o próprio nome sugere, todo PL, todo projeto de lei é vetado pelo Presidente da República, todo ele. Parcial, como o próprio nome também igualmente sugere, apenas partes, dispositivos do projeto de lei são vetados pelo Presidente da República. Nesse veto parcial, o Presidente da República discorda de partes do projeto de lei. Pode abranger um texto integral, um caput de um artigo, pode compreender um parágrafo de um dispositivo de um artigo, pode compreender um inciso, alíneas, ou seja, pode compreender partes de um todo. Não pode ser uma palavra de um caput de um dispositivo, não pode ser uma pequena expressão dentro de um inciso, por exemplo. Havendo veto parcial, somente a parte vetada é que será devolvida ao Congresso Nacional. As demais serão sancionadas e seguirão para promulgação e publicação, que são as próximas fases. Assim, se houve o veto parcial, a lei foi sancionada. Se não, o veto teria sido total, mas parte dela é que ocorreu o veto. Pode ocorrer a rejeição do veto? Sim. O veto ele pode ser rejeitado por maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Então, são necessários, por maioria absoluta, são necessários 257 votos dos deputados, nós temos 513, e 41 votos dos senadores, nós temos 81 senadores. Isso é o que se chama derrubar o veto. Consta no artigo 66, parágrafo 5º da Constituição Federal. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Então, caso o veto seja derrubado, o projeto de lei vai virar lei. Princípio da irrepetibilidade, para finalizar essa fase do processo legislativo. Segundo o artigo 67 da Constituição Federal, o projeto de lei rejeitado ele só pode voltar a ser votado na sessão legislativa seguinte, salvo se ocorrer proposta de maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas legislativas para fazer com que aquele PL volte do arquivo, ou seja, ressuscite aquele PL. O que é uma sessão legislativa? A sessão legislativa ordinária é o período de atividade normal do Congresso Nacional a cada ano. Em tese, vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, isso é um ano legislativo. Cada 4 anos, cada 4 sessões legislativas, melhor dizendo, a contar do ano seguinte das eleições parlamentares, isso compõe-se uma legislatura. Então, a sessão legislativa, ela é todo ano, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada 4 sessões legislativas, nós temos uma legislatura. Sessões legislativas extraordinárias podem ocorrer e compreende o trabalho realizado durante o recesso parlamentar, que pode ocorrer mediante convocação.
Cada período de convocação constitui, então, uma sessão legislativa extraordinária. Então, esse princípio da irrepetibilidade, ele é relativo e não absoluto, porque aquele próprio projeto de lei que foi rejeitado pode voltar, aspas, pode ressuscitar e ser votado na mesma sessão legislativa. No entanto, esse princípio ele é absoluto apenas em se tratando de medidas provisórias e emendas constitucionais, que, sob nenhuma circunstância, poderão ser reeditadas ou reapresentadas na mesma sessão legislativa em que foram rejeitadas. Valeu, pessoal, um abraço.